a fé nós adquirimos a partir do conhecimento que nós temos de Deus. Fé, ela se manifesta a partir do conhecimento que você adquire de Deus, ou que você conhece Deus através de um relacionamento. Então, ele não vai manifestar, porque não é você que cria a fé em você. A fé, ele é o autor, ele é o consumador, não pertence a você. Ele apenas te dá a graça de você poder usufruir da fé. E como que nós desenvolvemos esta fé que nós precisamos termos como cristão? Irmãos, é aquilo que eu sempre tenho falado todos os cultos: a fé vem, você precisa ouvir cada vez mais a palavra. Como que você conhece Deus? Por intermédio de ouvir aquilo que os evangelhos dizem, aquilo que muitas vezes é pregado. Então você precisa conhecer Deus, para que tenha em você a oportunidade de Ele colocar uma sementinha de fé do tamanho de um grão de mostarda. Aleluia, glória a Deus. Quem tem fé não pergunta se vai afundar, simplesmente levanta e caminha. Você crê nisso? Hebreus 11, quantos acharam aí? Amém? Ora, a fé é o firme fundamento, a minha versão, ou a fé é a certeza, a convicção das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. É a convicção, é o fundamento é a base das coisas que se esperam, daquilo que vai acontecer, das coisas que nós não vemos. Amém? Hoje nós vamos falarmos um pouco sobre fé. E eu estou pela fé falando com vocês, porque eu preparei uma palavra durante a semana. E aí ontem à noite eu fui passar no computador, meu celular estragou. E eu fiquei sem a palavra que eu ia ministrar hoje. Mas nós vamos falarmos hoje sobre fé. Por que fé? Porque é muito pertinente aos dias que nós vamos vivermos na próxima semana. Porque vai exigir um nível de fé, né, sobrenatural, ou um nível de fé ainda maior que nós temos, ou que você tem. Por que eu digo isso? Porque Senhor, Deus tem bênção para a minha vida e tem bênção para a sua vida. Deus tem bênção para você, você crê, irmão? Esse ano, você crê que esse ano vai ser um ano diferentão aí na sua vida? Aleluia! Mas o que acontece é que nós temos dificuldades às vezes de acessarmos essa fé no mundo espiritual, porque tudo aquilo que Deus tem para nós está no mundo espiritual. É interessante que quando nós entendemos esse contexto de mundo espiritual e mundo físico, nós aprendemos que há uma necessidade de nós crermos cada vez mais nesse mundo espiritual, para que nós possamos acessarmos, porque a nossa essência, quem nós somos um espírito, que habitamos esse corpo. Você é um espírito, você não é um corpo que tem um espírito, você é um espírito, porque quando Deus criou o homem, Deus pegou a narina do homem e assoprou o fôlego de vida no homem, e o homem se tornou alma vivente. Tanto que quando nós morremos, o espírito volta a Deus, e no grande dia, quando ele voltar, o que vai acontecer? Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Por quê? Porque nós habitaremos esta terra, e para habitar esta terra é necessário ter um corpo físico. Espíritos não podem habitar esta terra, só tem permissão para atuar neste mundo se o homem der legalidade. Então a nossa essência é espiritual, o que nós somos é espiritual. Quando Adão foi criado, Deus disse a Adão: olha, você vai governar o mundo, você vai governar esse reino físico. Eu estou criando a terra para que você domine, para que você tenha domínio total sobre todas as coisas. Mas nós sabemos que Adão perdeu esse domínio. Por consequência Jesus veio, né? Graças a Deus, Jesus veio e está entregando a nós novamente. E um dia nós reinaremos com Ele. Um dia nós teremos novamente o domínio de todas as coisas. Porque se engana você que nós vamos morarmos em um lugar celestial, um outro plano. Não, nós vamos morarmos nessa terra, a Bíblia diz isso. Para isso há necessidade que os mortos sejam ressuscitados, para que eles tenham corpos para poderem habitar sobre esta terra. Eu estou dizendo isso para que você entenda que a sua essência é espiritual. Então, portanto, tudo aquilo que Deus tem para mim e para você está no âmbito espiritual. E você precisa acessar esse mundo espiritual, senão você não vai conseguir ter uma vida plena aqui sobre a terra. Irmãos, existem muitos crentes que ainda não têm essa facilidade, ou até mesmo têm dificuldade de entender isso e acessar isso. Os filhos das trevas têm mais facilidade com isso.
Nós sabemos que pessoas mexem com coisas pesadas e bravas e conseguem desenvolver algumas coisas sobre este plano que nós vivemos, porque eles creem que existe um mundo espiritual. E esse mundo espiritual nós só podemos crermos por intermédio da fé. Amém? E quando nós falamos em fé, parece uma palavra simples, né? Pô, fé. É uma palavra comum que é usada em várias outras religiões. E é usada até mesmo no cotidiano diário. No cotidiano diário foi bom, né? Pouco redundante. No cotidiano, né, de vocês. Todos os dias você... É muito comum, talvez você já tenha até empregado nessa frase. Olha, tenha fé. Sem você falar ou sem você dar a entender a profundidade dessa palavra. Não tenha fé porque vai dar certo. Ou até mesmo, não, eu boto fé em você. Eu boto fé em você. E o que acontece? Esse botar fé em outro não está atrelado a Deus fazer alguma coisa. Mas quando eu falo, Jana, eu boto fé em você, eu estou tendo fé na Jana. Então assim, eu não uso a profundidade da palavra, o sentido da palavra fé que ela é atribuída. Porque para nós cristãos, ela não é simplesmente, não, eu acredito que vai dar certo. Não, eu acredito que, né, eu boto fé em você, eu tenho fé em você. Não é completamente nessa palavra. As pessoas simplificam mais e empregam esta palavra de forma corriqueira no dia a dia, sem entender a profundidade, a literalidade que essa palavra significa. O que nós cristãos precisamos saber, qual é a definição bíblica de fé. E quando você entender qual é a definição bíblica de fé, você vai fazer um parâmetro, você vai falar, opa, peraí, eu não tenho tanta fé que eu achei que tinha não. O escritor aos Hebreus, que nós acabamos de lermos aqui, ele não diz que fé é acreditar muito que uma coisa pode acontecer. Ele não diz isso. Não, eu acredito muito que isso aí pode acontecer, pode acontecer. O que é fé? Nós acabamos de lermos. Repita comigo, o que é fé? O que é agora? Fé é a certeza. Por isso que o escritor não fala que é uma coisa que pode acontecer. Não, fé é... gente, fé é... Agora vocês vão ter que falar para gravar na cabeça de vocês. Fé é... Olha com autoridade para o seu irmão e fala, fé é a certeza. Fé é a certeza. Por que eu digo isso? Para que você grave bem. A gente precisa entender o que não é fé, para tirar da nossa vida todos os nossos achismos, pensando que nós temos fé. Vamos termos uma definição um pouco de fé aqui. Fé não é um sentimento positivo. Sabe, o positivismo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Isso não é fé. Isso não é fé. Eu vou fazer porque vai dar certo. E aí você começa a fazer e fica com o pensamento, não, vou fazer porque vai dar certo, eu sei que vai dar certo, eu vou fazer, você coloca sua fé em você. Não, vou fazer porque vai dar certo. E aí fica com aquele pensamento positivo. Talvez você esteja com planos esse ano, que está atrelado à sua própria capacidade de fazer, e você está empurrando e terceirizando, até mesmo colocando na conta de Deus. Não, isso aí você precisa fazer. Existem coisas que você precisa fazer. E às vezes a pessoa fica com esse pensamento achando que é fé. Não, vai dar certo, vai dar certo. Meu irmão, isso é força de vontade. Se você tiver força de vontade, você vai conseguir fazer muita coisa. Você vai estudar, você vai trabalhar, você vai ganhar dinheiro. Claro que existe uma bênção do Pai sobre isso, mas existem coisas que estão atreladas a você. Então a fé, ela não é simplesmente um sentimento positivo. Não, vai dar certo. Não, não é. A gente se engana com isso. A fé também é energia positiva. Já ouviu falar? Uma energia da natureza, algo, né? Espiritual. Mistificando cada vez mais a fé. Sabe, a energia positiva, não vai dar certo, vai dar certo. E fica, vai dar certo. É quase a mesma coisa da outra, né? Também não vai dar certo. Eu vou fazer porque isso vai dar certo. Às vezes, né? Sabe aquele... O pessoal tenta, não diria materializar, mas encarnar a fé. Ora para a pessoa e... Fé não é opinião. Porque eu acho que se você fizer vai dar certo. Eu acho que se você for, você vai conseguir aquele emprego. Não, isso não é fé, isso é achismo. O que é fé? Não, gente, acordem aí. O que é fé? Fé é uma certeza.
E às vezes a fé, ela não consiste em procurar uma razão para as coisas de Deus. Que às vezes nós tentamos procurar uma razão para justificar a fé, para entender a fé, como ela atua, como ela age. Nós tivemos aqui na semana passada o pastor Tiago, tremendamente usado por Deus, né? E não sei, vocês já viram assim, né, presente, pessoas sendo usado, movendo num nível tão profundo profético, né? E aí às vezes a pessoa fala, mas como será que ele sabe? Fica, né? Como que vem? Será que alguém assopra? Será que o Espírito Santo fala? Será que ele vê RG? Será, né? Começa a questionar muitas vezes. E às vezes Deus quer usar vocês em algumas áreas da vida e vocês ficam questionando. Às vezes Deus te dá uma visão e aí você fica, mas Deus, o que isso significa? Aí se você quer entender algo que não é para você, e sim, algo que Deus quer te usar para abençoar outra pessoa. Deus te dá uma palavra profética e aí você fica pensando, mas Senhor, não tem nada a ver isso aqui, Senhor, eu vou falar isso aqui, Senhor, me explica mais. Não, meu irmão, a fé é a certeza. Se é Deus que falou, vai e fala. Seja vaso de Deus, seja instrumento, seja profeta. Se Deus te deu uma palavra, vai e entrega. Não queira entender, não queira questionar ou saber como funciona a engrenagem, como que Deus trabalha. Não, nós não precisamos sabermos. Nós precisamos apenas cumprirmos aquele que Ele pediu para que nós cumprimos. E é isso que eu quero falar, o significado da fé para nós cristãos. Da fé para mim e para você, que tem um significado muito mais profundo. Paulo escreveu isso, Romanos capítulo 1, versículo 17, dizendo, o justo, glória a Deus, vocês estão aprendendo o versículo, eu estou feliz com isso. O justo viverá pela fé. E é o que nós cristãos precisamos vivermos. Porque nós estamos buscando cada vez mais manifestarmos a justiça de Deus. Então nós precisamos vivermos pela fé, que é a certeza daquilo que nós não vemos. Aí você fica pensando, mas não é fácil ter fé. Por que é tão difícil ter fé? Por que é tão difícil acreditar? Eliseu, por que é tão difícil ter fé? Porque a fé nós adquirimos a partir do conhecimento que nós temos de Deus. Fé, nós adquirimos, né? Ela se manifesta a partir do conhecimento que você adquire de Deus, ou que você conhece Deus, através de um relacionamento. Então, Ele não vai manifestar, porque não é você que cria a fé em você. A fé é criada, Ele é o autor, e Ele é o consumador. Não pertence a você. Ele apenas te dá a graça de você poder usufruir da fé. E como que nós desenvolvemos esta fé que nós precisamos termos como cristão? Irmãos, aquilo que eu sempre tenho falado em todos os cultos, a fé vem a palavra. Você precisa ouvir cada vez mais a palavra. Como que você conhece Deus? Por intermédio de ouvir aquilo que os evangelhos dizem, aquilo que muitas vezes é pregado. Então você precisa conhecer Deus, para que tenha em você a oportunidade de Ele colocar a sementinha de fé do tamanho de um grão de mostarda. Gente, isto é fé. A fé vem pelo ouvir, Romanos 10, eu acho, 17. Então ao ouvir, você passa a conhecer Deus, aí vem a fé. Às vezes você acha que tem fé, às vezes, né? Porque você tenta convencer Deus a te abençoar. Não, porque eu mereço, eu tenho fé que tu vai me abençoar e tal. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Vocês acham que Deus já não quer te abençoar de alguma maneira? Vocês acham que Deus não quer abençoar o filho? Ó, você que é pai, por exemplo, às vezes você quer dar um presente para o seu filho, mas o seu filho às vezes não tem a idade que está de acordo com o presente que você quer dar. Você tem que esperar ele crescer um pouquinho para que você possa dar, né, um videogame, sei lá, algo, um carro, uma moto. O filho não tem maturidade ainda para receber aquilo. E aí o filho fica pedindo, não, mas peraí, é filho. Então o pai, ele sempre vai querer dar coisas para o filho, né? Estou falando no sentido carnal aqui. Você que é pai, você que é mãe, vocês vão querer dar coisas boas para os seus filhos. Vocês vão querer sempre abençoar a vida dos seus filhos com presente, né? Às vezes ele não está merecendo, mas mesmo assim você fala, não, vai passar, né, essa fase, aí eu vou. A gente quer filho também, às vezes a gente quer e não entende que tem um tempo certo nós ganharmos coisas do nosso pai. Agora, quanto mais Deus, porque nós
somos filho. Se você crê em Jesus Cristo, você é considerado filho de Deus. É isso que está escrito em 1 João capítulo 1. Todos aqueles quanto receberam deles o direito de serem chamados. Então, se Ele é seu pai, você acha que Ele não tem coisa boa para você? Ele tem, porque a vontade dele é boa, é agradável e é. Você sabia que vocês têm fé? Vocês que estão aqui, vocês têm fé. Vocês não sabem ainda. Porque ninguém aqui ora. Nenhum de vocês ora, né? Vocês não oram achando que estão sendo ouvidos por Deus. Vocês não oram achando que estão sendo ouvidos por Deus. Vocês oram com a certeza que Deus está te ouvindo. E essa certeza só é mediante a fé. Vocês entendem que mesmo escassa, rasa, vocês ainda têm fé? O fato de você dobrar o seu joelho, o fato de você estar na sua casa, falar com Deus e orar, isso diz muito sobre a sua fé. Agora, se você tem dificuldade de orar, meu irmão, aí é difícil. Por isso que vocês precisam tentar a partir de hoje, ou a partir desse ano, a partir da próxima semana, colocar em prática a fé, aprender mais sobre fé, aprender mais sobre o exercício da fé, porque a fé, igual eu falei para vocês, que vocês têm fé pelo fato de vocês orarem. A fé, ela pode ser fortalecida. Você pode fortalecer a sua fé. Uma das questões que eu falei aqui é o fato de você ouvir a palavra. Isso fortalece, porque isso torna você, traz a você um relacionamento com Deus. Quando você conhece mais a Deus, é automático, a fé flui. Então você sabe que Ele pode todas as coisas. Isso é fé, você acredita. Então isso só vem mediante, o fortalecimento só vem quando você ouve a palavra. Nós vemos aqui no livro de Tessalonicenses, se eu não me engano, deixa eu ver, eu anotei aqui, que a fé dos Tessalonicenses, ela crescia. Paulo escreveu isso, que à medida que eles foram desenvolvendo, a igreja, o reino, a fé deles crescia cada vez mais. Em alguns contextos, algumas ocasiões, Jesus ele elogiou a grande fé, o montante de fé. Vocês lembram aquela ocasião ali em Lucas 7, se eu não me engano, quando o centurião vai até Jesus e fala bem assim: olha, envie apenas uma palavra, que eu estou com o meu servo que está doente lá. Jesus fala: não, peraí, eu vou lá. Não vai. Não, eu vou lá curar ele. Não vai. Envie apenas uma palavra, porque se o Senhor enviar uma palavra, o meu servo vai ser curado. Deixa eu falar uma coisa, Jesus, eu tenho soldados que estão à minha disposição, e também eu estou abaixo de uma outra orientação. Eu tenho soldados que estão abaixo de mim, mas também eu estou abaixo de outras pessoas a quem eu cumpro ordens. Então, portanto, eu sei muito bem como funciona quem tem autoridade, quem tem uma voz de autoridade, e eu reconheço em ti, Jesus, que tu tens autoridade. Então envia apenas uma palavra. Aleluias. Talvez o que você precisa nessa noite é uma palavra rema para a tua vida, e você possa sair daqui transformado com uma nova mentalidade, para colocar em prática aquilo que Deus já colocou no teu coração. Uma palavra. Jesus para e fala, se ele fosse outro, ele falava: meu Deus. Não, ele falava: meu Pai, em todo Israel eu não vi tamanha fé, não vi homem nenhum com a fé desse. Vai em paz. Jesus elogiou o cara, tinha uma fé. Mas em outras ocasiões também Jesus ele pontuou a pequena fé. Lucas 8:22 conta a história que Jesus estava saindo para atravessar o lago de Genezaré da Galileia, ou de Tiberíades, como você quiser chamar, é o mesmo lago. 20 e poucos metros de comprimento, 20 e poucos quilômetros de comprimento, 14 mais ou menos de largura. Jesus chega na beira e fala para os discípulos assim: olha, passaremos esse lago e nós estaremos à tarde do outro lado. Jesus já sabia. Eles entram no barco e o barco sai. Aí no meio imaginou? Irmão, sabe o que é 14 quilômetros, o barco no meio? Levanta uma tempestade. Jesus estava o quê? Dormindo, descansando. Tinha terminado uma agenda ali daquilo ali.
tempinho de atravessar, um tempinho de cochilo, que o outro lado, quem estava esperando? O cara lá de Gadara. O negócio do outro lado ia ser punk. Aí ele vai estar descansando, está dormindo. E no meio do mar se levanta o quê? Uma tempestade. E os discípulos começaram a ficar apavorados, Jesus dormindo. Jesus estava de boa no cantinho dele. E o povo todo desesperado. De repente, ô Jesus, vamos lá, vamos lá. Aí ele chega e chora para Jesus e fala: mestre, você vai nos deixar padecer no meio desse rio, no meio desse lago? Faça alguma coisa. Jesus levanta, o céu caindo, fica de pé, dá uma espreguiçada e acalmou o mar. Ai! O vento e o mar ficam calminho. Aí ele olha para trás e fala: vocês não têm fé, homem de pouca fé? Os caras acho que nem entenderam o que Jesus falou, porque eles estavam tão apavorados, primeiro com a tempestade e depois com o que Jesus tinha feito. Quem é este? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Irmãos, era este governo, era essa autoridade que Deus tinha dado a Adão, e Adão perdeu. Era domínio sobre todas as coisas. Quem é este? Irmãos, talvez você esteja no meio de uma tempestade, Jesus está ali só te observando, quietinho, esperando o quê, Senhor? Uma oração sua: Senhor, não me deixa padecer no meio dessa turbulência, não me deixa padecer no meio dessa tempestade, Senhor, eu preciso. E aí você não começa a clamar, Deus está só te olhando, meu. Deus está só te observando. Abre a tua boca e começa a falar com Deus, começa a colocar em prática a sua fé, começa a trabalhar, começa a fazer um diagnóstico, se você tem pouco ou tem bastante. Eu tenho uma fé mediana, mas tende a fé que você tem para que você possa se posicionar em oração, em jejum, em palavra. A fé pode aumentar, igreja. Paulo escreveu Romanos capítulo 12, versículo 3, dizendo assim, eu vou falar de uma forma bem literal, assim, para que vocês entendam: pela graça que foi dada a mim, Paulo falando isso, eu digo a vocês, não fique se achando. Está lá. Não fiquem se achando que vocês são maiores do que o outro. O que ele diz lá? Tenham um conceito de equilíbrio de acordo com a medida de fé. Estava falando sobre medida de fé, então há uma medida de fé. O que Paulo estava querendo dizer? Você que tem mais fé, não fica se achando com aquele que tem menos, não. Pelo contrário, trabalhe na vida dele. Ore por ele, para que ele tenha uma mudança de mentalidade, assim como diz no capítulo 1. E você que tem pouca fé, comece a buscar mais fé. Quem tem, não fique se achando, mas quem não tem, comece a buscar, porque Deus concedeu a todos uma medida de fé. Então há fé sobre a tua vida. Então hoje você precisa fazer um diagnóstico na sua vida. Senhor, eu vou entrar numa semana de projeto de vida, uma semana de oração, uma semana de como me consagrar a Ti, a fim de não somente, eu tenho falado isso para vocês, não consagrar somente o ano de 2023. Eu tenho falado que este ano você precisa ter uma mentalidade lá na frente, porque muitas vezes o projeto que você quer colocar em prática em 2023 não é o projeto que Deus deu para entregar para você esse ano. Pode ser em 2024, aí você coloca em 2023, não realiza, em 2024 você gaveta. Não, faça uma projeção para anos da sua frente. Projeto de vida, não é projeto de 2023, projeto de vida. Em 2023 você vai colocar o quê? As estratégias para você começar a colocar em prática o seu projeto de vida. Aleluias. Eu já falei, tem gente que quer comprar um carro, tem gente que quer comprar uma casa, abrir uma empresa, ter filho, tudo em um ano só. Vai dar certo? Não vai. Então coloca um projeto de vida. Eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um terreno, eu quero comprar, sei lá, eu quero trocar de emprego, eu quero dobrar minhas finanças. Coloca no projeto de vida. 2023, Senhor, está aqui as estratégias para eu começar. E aí em 2024 o que você vai fazer? Você vai pegar o mesmo projeto, você vai olhar aquilo que deu certo, aquilo que o Espírito Santo te alinhou. Isso aqui não é, obrigado Espírito Santo, você não vai abortar, é um projeto de vida, não é um projeto anual. E aí no ano que vem o Espírito Santo vai pegar e vai te direcionar novamente, a recapitular algumas coisas, a acrescentar outras e tirar outras, mas o propósito que Deus tem, que Ele já colocou no teu coração, vai ser cumprido. A promessa que Ele tem vai ser realizada, se você estiver
estratégias para poder colocar isso em prática. Por isso que você precisa buscar, por isso que você precisa fazer um diagnóstico da sua fé, porque a semana que nós vamos entrar vai ser punk, tem uma semana hard. Eu tenho uma má notícia para você, você precisa orar e tem fé, vocês aqui têm fé, mas vocês sabiam que quem ora sem fé está pecando? A Bíblia diz isso. Quem ora sem fé está pecando. A Bíblia diz isso em Romanos 14, 23, que tudo que não provém da fé, não só a oração, mas tudo que não vier da fé, é pecado. E se você ora sem fé, não crendo, está pecando. Já começa a orar pedindo, já começa orando em espírito aí, pedindo perdão para Deus. Marcos 11, 24 diz assim: tudo que vocês pedirem em oração. Vocês precisam anotar isso daí para que vocês, esse versículo vocês têm que colar no armário de vocês lá, mulheres. Plano de papel de parede de celular. Marcos 11, 24. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. Tudo que vocês pedirem em oração, creia que já receberam. Aleluia. E assim lhe sucederá. Se você crê que já recebeu, assim vai acontecer. Glória. Mas eu tenho orado, Liceu, da mesma forma, crendo que já aconteceu, né, praticamente materializando o meu pedido, mas e por que não acontece? Eu tenho feito essas orações com fé, Liceu. Por que nós não recebemos as bênçãos do Senhor, as promessas, aquilo que Ele falou? No versículo depois, complementa o porquê que você não recebe. No versículo 25. E quando estiveres orando, olha o versículo anterior. Quando vocês orarem, tudo que vocês quiserem, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. E aí no versículo seguinte: e quando vocês estiverem orando, falando dessa oração que vocês estão pedindo, se tiverem, segura aí, alguma coisa contra alguém, vai pedir perdão. Ou se alguém tiver algo contra você, perdoe, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, o Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Mas o que tem a ver o que pedir com pecado? Pedir crendo que já recebeu com o pecado? Talvez você esteja se perguntando. Deus, Ele não vai abençoar aqueles que estão em pecado. Deus ama o pecador, mas Ele não vai abençoar os que estão em pecado, porque Ele chama primeiro ao arrependimento. Este é o propósito do Evangelho, a transformação, a metanoia, para depois abençoar. O nosso Deus, Ele não é um Deus que quebra princípio. Não, se você pedir crendo, assim será feito. Mas se você estiver em pecado, ou estiver quebrando princípio, alguma coisa do tipo, irmão, não vai acontecer, porque o nosso Deus... Então existem algumas pendências esse ano, que vocês terão que resolver, para alcançar as estratégias do projeto que Deus tem para a sua vida. Mágoa, rancor, vai precisar ser colocada na mesa, e ser analisada. É difícil, né? Oh, quando eu falei, os olhos de vocês brilharam, né? Tudo que vocês pedirem, e assim. Mas aí, Hebreus 11, 6 diz assim, que sem fé é impossível conseguir as coisas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quando eu conheço, eu procuro adorá-lo, não para Ele me dar alguma coisa, não, para eu relacionar. Porque se Ele é meu Pai, eu estiver em ordem com Ele, tudo que eu precisar, Ele vai me dar. No momento certo, é claro. Glória a Deus. Hebreus 11, 6 também fala que vocês precisam acreditar que Deus existe. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aí eu pergunto para vocês essa noite: como desenvolver a fé? Tcharam! Como que eu posso desenvolver a fé que eu tenho, embora seja pequena? Pelo fato de eu orar a Deus, sabendo que Ele me ouviu, é sinal que eu tenho fé.
como que eu posso desenvolver cada vez mais? Sabe como que você faz isso? É fazendo o que Ele está te pedindo. Esse é a chave, o ponto principal para você desenvolver mais a fé. É aquilo que eu falei no início, é você não perguntar se vai afundar, é apenas levantar e ir caminhando. Se Ele está falando para ir, vai. Se Ele está falando para fazer, faça. Se você estiver debaixo de uma palavra, amém, está aqui os meus planos, as minhas estratégias, Senhor, esta é a tua palavra, eu vou começar a caminhar. Se eu afundar, não quero nem saber. Se tu falou para mim ir, tu és aquele que vai segurar minha mão no momento em que estiver afundando e vai puxar para cima. Pode até me chamar de pouca fé, mas pelo menos eu fui. Aleluia. Gênesis 12. Abraão, sai da tua terra. Para onde, Senhor? Não quero saber, sai apenas. Mas para onde? Sai que eu vou te mostrar, Abraão. Vamos, Sara, vamos, Ló. Partiu, para onde? Não sei. Faz uma selfie, o check-in aqui em Ur, aqui, última vez. Partiu, sei lá. E à medida que ele foi andando, Deus foi direcionando a terra que Ele ia mostrar. Não questionou. Abraão teve os altos e baixos no momento da vida dele em relação à fé, mas ele foi praticando, ele foi exercendo, e ele foi crescendo em fé, tanto que nós conhecemos hoje, pelo pai da fé. Esse é o Abraão. Sai, levanta, se posiciona. Deus falou, vai. Deus pediu, comece a fazer. Isso é fé. Não queira saber qual é o próximo passo, não queira entender a mente de Deus, porque se você parar e começar a querer entender, você não vai sair do lugar, irmão. Você não vai fazer nada, você precisa. Josué capítulo 3 conta uma história muito interessante. Quando eles chegaram diante do Jordão, para atravessar o Jordão, Josué, Deus fala para Josué, né? Vai. Josué, né? Vocês vão atravessar o Jordão, beleza. Organize aí a tropa. Pegou 12 homens, um de cada tribo. Começa a organizar. Pega a arca, organiza os levitas. O Jordãozão correndo, o marzão. Deus falou que o Jordão ia se abrir. Josué recebeu a palavra, começou a organizar. Chama o sacerdote, pega os levitas, a arca da aliança, os soldados. Beleza, falou bem assim, olha, nós vamos atravessar esse Jordão. Ih, Josué olhou, os caras olharam para Josué. Não, Deus falou que nós vamos. Mas, cara, pelo menos Moisés, né, tocou no Mar Vermelho, o mar se abriu. Agora você está falando que nós, né, cadê o cajado? Você vai pegar dentro da arca? Você está louco? Você vai morrer, não. Não, Deus falou, organiza todo mundo, organizou todo mundo. Aí Ele falou bem assim, a partir do momento em que o soldado colocar o pé na água, a coisa vai acontecer. Beleza. Versículo 22, foi lá Josué e o soldado, quando ele colocou o pé na água, adivinha? Deus falou, Deus pediu, Deus ordenou. Quanta coisa Deus tem pedido a vocês, quanta coisa Deus tem ordenado, quantas promessas estão engavetadas, porque por falta de uma ação. Aleluia. Quantas empresas ainda não foram abertas, porque por falta de um planejamento e estratégias. Porque Deus já falou que vai acontecer, e ainda tem gente buscando resposta, confirmação. Irmão, o que Deus quer é uma atitude de fé, é um direcionamento, né, que você possa estar no centro da vontade dEle, orientado por Ele. Josué atravessou. Olha, vocês já ouviram falar de Filemon? Quem já ouviu aí, diga um amém, só para eu saber. Tem um clubinho da Bíblia na igreja. Paulo, ele estava preso e escreve uma carta para Filemon, o livro mais grande da Bíblia. Filemon, Paulo escreve essa carta para ele, acudindo eu não lembro o nome, Onésimo, isso aí, obrigado. Porque Onésimo era um escravo que tinha fugido, e ele tinha se convertido ao evangelho, ao cristianismo, e estava com Paulo, ajudando Paulo. O que Paulo faz? Não, você é o que você é, você precisa voltar ao seu servo. E aí Paulo escreve Filemon, uma carta direcionada a ele, pedindo a ele que não castigasse Onésimo, orientando, falando, olha, eu estou enviando a você novamente Onésimo, para que você o receba, não como escravo que ele era, mas como um irmão. Orientação de Paulo sobre essa carta. Sabe onde Paulo estava nesse momento? Preso, sem perspectiva
de sair da cadeia. Tinha noção nenhuma, vendo o sol nascer quadrado. E aí no versículo 22 ele fala: eu estou enviando Onésimo, e eu quero que você prepare para mim um lugar, porque eu irei ter com vocês. Ele não tinha noção se ele ia sair ou se ele ia morrer. Ele estava afirmando: prepara um lugar que eu vou ter com você. Isto é fé. Isto ele estava crendo, ele já estava vendo ele lá onde Filemão estava, pedindo para que ele preparasse acomodações para quando ele fosse, ele pudesse ficar. Irmãos, isso é fé, a confiança que ele estava tendo. Um agricultor, quando semeia, trabalha com planta. Você planta com aquele pensamento: eu acho que eu vou colher, eu acho que vai nascer. É assim não? Não. Se você faz tudo certinho, se você planta, se você rega, você tem certeza. Quando o agricultor, semeador semeia, ele semeia com a certeza, a convicção que ele vai colher. Ele não semeia com um sentimento de talvez. Não, ele espera. Vai acontecer. É só questão de tempo. Deus falou, vai acontecer. Se você semeou, vai acontecer. Se você ouviu a voz, colocou em prática, vai acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Tiago capítulo 1 versículo 6 fala também sobre fé. Peça, porém com fé, porque quem ora sem fé está pecando. Peça, porém com fé, não duvidando. Isso é bom você marcar para você ler depois e fazer uma anotação. Tiago 1,6. Peça, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento. Estava indo para um lado, o vento vem e é lançado para outra parte. Esse cara filosofou aqui agora, hein? Tiago. O que ele quis dizer? Para não duvidar, porque a falta de dúvida, ou a dúvida não é falta de fé. Quando você tem dúvida, você não tem falta de fé naquilo que você vai fazer, ou naquilo que Deus falou. Quando você duvida, você tem fé que não vai acontecer. Se está indo para um lado, quem duvida é como o vento que vem e leva para o outro lado, é quase que o reverso. Então se você vai fazer algo sem fé, você não está tendo, ou está tendo dúvida, você está tendo fé, no sentido contrário, que aquilo não vai acontecer. Se Deus falou, Bruno, descansa. Se Deus falou, Priscila, descansa. Quem fez a promessa? Se foi Deus que fez a promessa, não comente, não discuta. Se Deus falou, encerra o assunto. Tem gente que às vezes ainda fica comentando e discutindo profecias que recebeu. Irmãos, se é Deus, certificou, bateu aqui, é Deus, descansa, fica em paz. Se Deus falou, irmão, não fica mais pedindo não, porque às vezes fica batendo na mesma tecla, pedindo. Eu gosto muito de um exemplo de um pastor que ele usou nesse sentido de pedir. Ele fala bem assim, que ele estava, ele ia almoçar com o filho dele, e o filho dele falou, pai, eu quero tomar sorvete. Ele falou, não papai, agora sorvete não, agora é hora de almoço. Ah, mas eu quero, depois do almoço o papai dá para você. Beleza. E aí o menininho começou a almoçar, e aí o que ele falou? Pai, coloca o sorvete aqui na mesa para eu ficar olhando para o sorvete enquanto eu almoço. O que o pai falou? Não. Por quê? Se colocar o sorvete ali, o que vai acontecer? Vai derreter. As promessas de Deus na nossa vida é dessa forma. Às vezes nós não estamos prontos. E às vezes, porque tudo que Ele faz já está pronto para a nossa vida. Mas às vezes nós não estamos preparados. Nós queremos pular etapas. Não vamos almoçar primeiro, queremos já de cara o sorvete. Não, peraí. Ah, Senhor, mas me dá pelo menos um deslumbre, um tiquinho daquilo que você vai fazer. Não é o momento ainda. Senão você se perde. Senão você fica se achando, como diz Paulo aqui no livro de Romanos 12:3. Se achando mais, por quê? Porque você sabe que Deus vai fazer. Não, viva etapas. Deus fez uma promessa, fez, não revelou o processo, por quê? Para que você caminhe nos trilhos.
E fique na expectativa, vai acontecer, em nome de Jesus, vai acontecer, esse ano nas Sagradas Missões, 2023, vai acontecer, amém, pode acontecer em dezembro, dia 31, mas vai acontecer, aleluia, glória a Deus, se acontecer, se não acontecer também, glória a Deus, porque tem gente que faz charminho, não, Deus vai fazer, porque se Ele não fazer, eu rasgo a Bíblia. Vocês já ouviram gente assim? Imagine Deus, rasga, pressionando Deus por alguma coisa. Não, Senhor, porque se o Senhor não fizer realizar o meu projeto de vida esse ano eu largo mão de igreja. Estou cansado já de todo ano estar apresentando a mesma coisa. Deus olha para você, Nós que Deus precisa de nós que precisamos de Deus. É você que precisa de Deus. É o filho que precisa do pai. O pai ama o filho. O pai não precisa do filho. O filho precisa do pai. Você precisa do pai. Se Deus não fazer, eu vou. Não duvida não, gente. Não precisa fazer mandinga com Deus, não. Botar Deus à prova, não. Porque quando você duvida, você gera um problema na sua vida. O pai da fé duvidou e gerou um problema. Um problema que existe até hoje. Duvidou da promessa de Isaac, o que ele foi? Não, eu duvidei, eu vou gerar Ismael. Olha a dor de cabeça que ele teve. Isso nos ensina que quando eu começo a duvidar, eu começo a gerar problemas. Eu mesmo gero problema, não é nem o diabo que manda problema, é eu mesmo, Senhor, esse problema eu quero para mim, Pai. E aí você passa mais tempo resolvendo o problema que você gerou do que vivendo a promessa. Aleluias. Quem aqui já sabe mais ou menos o que colocar no projeto de vida? Só para eu saber. Diga um amém aí. Povo resolvido. Glória a Deus. Já sabe o que quer, crescidos, maduros. A grande pergunta que a gente se pergunta às vezes: e se eu pedir a coisa errada? Se eu estiver pedindo para Deus aquilo que Ele não vai me dar, ou se eu estiver gastando um pedido com Deus, não é gênio da lâmpada não, irmão. Seu pai. E a grande preocupação é: se eu estiver pedindo coisa errada, o que vai acontecer, Eliseu? Você só não vai conseguir. Porque Deus, Ele não vai dar nada a você que não esteja de acordo com o propósito dEle para a sua vida. Deus, Ele não vai dar nada a você que quebra um princípio que Ele mesmo estabeleceu. Nós ouvimos essa palavra aqui na semana passada. Deus não quebra princípio. Então, se não estiver em conformidade com os princípios, Deus não quebra. Ele vai o quê? Não vai apenas entregar. E vai te dar discernimento para que você entenda. Irmãos, a fé não é simplesmente, eu quero e vou alcançar, não. A fé é eu saber que mesmo se Ele não me der, Ele tem o que há melhor para mim. Mesmo que se Ele não suprir o meu pedido naquele momento, eu sei que Ele tem algo melhor e maior para me entregar. Porque é Ele que sabe o sonho que tem a vosso respeito, os pensamentos que tem acerca de vocês, pensamentos de paz, para dar o fim que você deseja. Quem deseja ficar na miséria aqui? Eu não. Ninguém, né? Glória a Deus. Aleluia. Então não duvida. Se você achar que está pedindo a coisa errada. Porque mesmo assim tem pessoas que, sabendo que é errado, pede a Deus. Eu estou orando com fé. Deus vai me dar aquele homem. O cara é casado. Deus vai me dar aquele homem. E ora e jejua. Deus vai dar? Não, porque eu quero que fulano morra. Senhor, vou orar a Deus para o Senhor dar uma enfermidade, o Senhor mate. Deus vai fazer? Quebra princípio. Talvez no Velho Testamento, no Antigo Testamento, isso poderia acontecer, né? Lembra de Eliseu? Os adolescentes tirando sarro dele porque aquele era careca. Ficou bravo. Ordenou para a ursa saísse do mato, matou o rapaz. Rapazinha, a ursa comeu os menininhos. Estou ficando careca, hein? Vocês tomem cuidado, né? A unção de Eliseu é maiores. Mas nós estamos na nova aliança. Qual é o segundo maior mandamento? Ame o próximo, como a ti mesmo.
Jesus vem e fala, viu, vocês não conseguem nem se amar direito, como é que vocês vão amar o próximo? Então faz o seguinte, ama o próximo como eu vos amei. Cara, e aí você vai orar para Deus matar. Senhor, manifesta aquela enfermidade no Lula e mata ele. Não. Deus falou para orar, mas não nesse sentido não. Ah, mata o Bozo, Senhor. Não, não vai rolar, gente. A Bíblia diz o quê? Ore pelos que governam. O pessoal lá na Babilônia, lá sofrendo. O que Deus falando, viu? Fique em paz, fique de boa, plantem casas, compre casa, terreno, fique tranquilo. Vocês não vão sair daí. Muito pelo contrário, ore por eles, pelos que governam vocês, para que vocês vá bem. Por isso que às vezes Deus está pedindo coisa errada. Não vai fazer, não adianta. Aleluias. Ter fé é mesmo que eu ter fé, é eu entender que mesmo que se Deus não me der, ou mesmo que o homem não me der, porque é muito comum às vezes a gente ficar esperando, né, de outra pessoa, a gente se apegar àquilo. Não, Deus, o fulano tem para me dar. Pensou ele, toca no coração dele. Não, peça para Deus, porque aquilo que ele tem para nós às vezes vem de lugares e de pessoas que nós menos esperamos. Eu quero propor para vocês, por um momento agora, que vocês lembrem dos BO que você tem para resolver essa semana, esse mês. Lembra das buchas que você tem que enfrentar esse ano. Todo mundo tem, no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Uhul! Seja animado. Seja animado. Deus não fala com desanimado. Cada vez que ele ia falar com alguém, ele falava assim: põe-te em pé, que eu vou falar contigo. É o cara desanimado. Lembra dos BO, lembra dos problemas que você vai ter que resolver esse mês, essa semana, as contas, os negócios. Fala: Senhor, a minha oração é essa, Senhor. Está nas suas mãos. Está na mão de Deus. E não queira pegar mais não. Se é algo impossível para você, põe na mão dele e descansa. E descansa, em nome de Jesus. Então não se importe às vezes com aquilo que você quer resolver por seus próprios esforços, e você sabe que não está no âmbito natural, que você precisa de algo sobrenatural. Busque em Deus cada vez mais. Amém? Amém? Glória a Deus. O último versículo para vocês anotarem aí, Lucas 6,38, diz assim, eu peguei a versão linguagem de hoje, vocês entendam bem. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas, que vocês não poderão segurá-las nas mãos. Talvez você pegou só a parte B do versículo, né? Mas a parte A é: deem também, abençoem também. Que no seu projeto você possa abençoar pessoas, você possa abençoar família. Porque se Deus tem algo para entregar para você, e às vezes você acha que a tua bênção está na mão de outro aqui na terra, irmãos, Deus vai te entregar. Não há demônio, não há homem na terra, demônio no inferno, que vai impedir aquilo que Deus tem para a sua vida.